Professor, como é que eu faço para fazer essa associação? Bom, eu falei para você, gente, às vezes você não lembra da súmula, mas aí você vai lembrar da parte do 135. Tem que ter isso aí. Ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social e estatuto. Ela fala para você que a empresa se dissolveu, fechou de forma irregular. Então, se é irregular, tem infração de lei, tem infração ao contrato social e por aí vai. Lembrando que só um já dá, ok? Então, atenção para a súmula 435. A OAB trouxe uma questão sobre falência. E olha só como é que você tem que tomar cuidado com o que você lê, gente. Ela perguntou se a decretação da falência, a mera decretação da falência, foi essa expressão que ela usou, se ela autorizaria a responsabilidade pessoal do sócio, do gerente, do preposto, do mandatário, das pessoas que estão no 135. A falência da empresa, gente, depende de um monte de coisa. Veja a 430. Uma empresa que tem a decretação de uma falência, ela pode ser por caixa 2, ela pode ser por crise do dia a dia. Então tem que ver se tem alguma coisa grave ou não. Por isso que eu pedi para você pegar emprestado e ouvir bem lá na 430, o inadimplemento por si só. A OAB usou a mera decretação da falência. A decretação da falência por si só, um mero inadimplemento, faz a associação que isso te ajuda, tá bom? Porque o STJ, jurisprudência dominante do STJ, está no sentido de que a mera decretação da falência não autoriza a responsabilidade pessoal. Por quê, gente? Porque a empresa pode falir por crise, por dificuldade de economia. A gente está aí passando aí por um período ainda que está saindo de uma turbulência, mas ainda vai demorar um tempo aí para a gente conseguir, de fato, apontar o nariz para cima, que a matéria-prima está mais cara, que a mão de obra está menos qualificada, que o consumo diminuiu, então você tem um monte de coisa que acaba prejudicando a empresa, ok? Então, somente a falência pro STJ não autoriza a responsabilidade pessoal. Agora, saiba resolver a sua prova. Ela narrou uma questão lá para você que houve a decretação da falência porque ficou identificado lá que tinha caixa 2, caixa 10, caixa 20 dentro da empresa. Então, aí sim tem uma atividade irregular, uma infração de lei, uma infração ao contrato social, um excesso de poder, etc. Autorizaria. Então, veja a história que ela te conta, tá bom? Próxima classificação aí, responsabilidade por infrações, só pegando aqui, é a última. E a OAB cobrou bem recente uma questão sobre ela. Nunca havia cobrado. Essa responsabilidade por infrações, ela está aí no 136. Vamos separar aqui que temos crimes, tá, gente? Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação independe da intenção do agente ou do responsável. Isso aqui é o crime, vai gerar um crime de mera conduta. Crime de mera conduta. E o 137, que foi o que sua prova cobrou mesmo, fala que a responsabilidade é pessoal do agente. Então é o crime de conduta pessoal do agente. Então ela contou que o cara lá tinha sumido umas notas fiscais, tinha sumido uns livros, e aí vinha ficar brincando se a responsabilidade era da empresa, se a responsabilidade era do administrador que fez isso, etc, etc. Veja, a responsabilidade é pessoal ao agente, quanto à infração conceituada por lei como crime ou contravenção, salvo quando praticado no exercício regular da administração, que não era o caso, quanto à infração cuja definição do dolo específico do agente seja elementar, quanto a infrações que decorram direto e exclusivamente do dolo específico, veja que ela entra um pouquinho na ideia de crime, ela entra no penal. Então, quando o prof, pela milionésima vez, fica pegando no seu pé, se você descarta direito penal, você eventualmente erra uma questão como essa. E quando a conversa aqui, ela está em crime, ela vai desaguar lá em crime contra a ordem tributária também. Tem uma lei só para falar disso, a Lei 8137 de 1990. A OAB nunca tinha cobrado crime contra a ordem tributária, não cobrou, na verdade, crime contra a ordem tributária, a FGV. Ela cobrou crime relacionado à conduta pessoal de um agente em responsabilidade por infração aqui do artigo 137 do CTN. Não tem muito o que fazer, é só dar uma lida no 137, lembrando, nada mais natural que a pessoa que é administradora de uma empresa, que é gerente de uma empresa, que some um livro,
que some uma escrituração, que prejudica a empresa, que ela vai responder pessoalmente por isso, porque ela tem o crime de conduta pessoal aqui do 137, ok? Para fechar a conversa sobre responsabilidade tributária, nós temos uma causa lá no 138, ó gente, que é de exclusão de responsabilidade. A responsabilidade é excluída por isso, pela denúncia espontânea. Pela denúncia espontânea. Essa aqui eu vou desenhar um pouquinho com você. A denúncia espontânea, a gente vai ler ali. Ela está no artigo 138. Ela é uma causa de exclusão da responsabilidade. E ela, gente, conceitualmente, é a tal da autodenúncia. A denúncia espontânea é quando o contribuinte deixou de pagar um tributo, deixou de declarar alguma coisa e ele sozinho, voluntariamente, comparece perante a autoridade administrativa, se declara culpado, se declara devedor para poder consertar a situação. Só que nós temos alguns limites. Uma das informações mais importantes acerca da denúncia espontânea é a informação que aparece no parágrafo único, que ela vem falar que não se considere espontânea a denúncia caso ela venha a ser apresentada depois do início de qualquer procedimento administrativo ou judicial de fiscalização relacionado com a infração. Vamos imaginar o seguinte, tem um tributo X, tem um tributo Y. Aqui no tributo X, eu fui notificado para me defender num auto de infração. Posso me valer de denúncia espontânea? Já estou em auto de infração, já estou apresentando defesa nele, então não pode. Porque parágrafo único. Aqui no tributo Y, não aconteceu nada, não fui notificado em nada. Eu vou lá na autoridade administrativa e vou pedir para consertar isso aí. Posso me valer da denúncia espontânea. Eu brinco com isso. Se você receber uma notificação falando que você é bonito, a denúncia espontânea já não vale mais para você. É óbvio, né, gente? É idiota, é só para você entender a ideia. Mas, professor, por que eu vou me denunciar? E aqui tem uma confusãozinha, gente. Você tem que pagar tributo, mais multa, mais juro, mais correção. Bota lá, por favor. Tributo mais juro, mais correção. E tem muita gente que imagina o seguinte, se eu apresentar a denúncia espontânea, eu não tenho mais que pagar o tributo. Ué, mas aí é bom demais, hein? Você vai lá perante a autoridade administrativa, se declara culpado, declara devedor, e aí ele pega na sua mão e fala assim, então tá bom, obrigado pela sua sinceridade, pode ir embora, não vai pagar nada. Mas todo mundo ia fazer isso. Agora, para que você iria se denunciar se você não tivesse um benefício? Tem. O benefício está aqui e a gente tem que analisar com carinho, tá? O benefício está em cima da multa, gente. E nós temos multa moratória e multa punitiva. O benefício da denúncia espontânea, gente, vai fazer excluir a multa punitiva, tá bom? A multa moratória permanece. E aí, só para te contar, por desencargo, nós temos alguns julgados no sentido, isso é minoritário, tá? Alguns julgados no sentido de que você quer excluir a multa? Então exclui tudo de uma vez, tanto a moratória quanto a punitiva. Para a denúncia espontânea, a regra é a multa punitiva. É aquela de ofício, é de 100%, é de 150%, aquela mais pesada. Eu não quero que você confunda, porque nós falamos sobre a súmula 554 do STJ, na conversa de responsabilidade, que lá ela dizia que pegava tributo, multa moratória e multa punitiva para cobrar do responsável. Aqui é um benefício que exclui a responsabilidade e vai excluir tão somente a multa pesada, que é a multa punitiva ou de ofício. Não esquece disso, ok? E aí, tem uma súmula que a prova da OAB já cobrou de rodo, só que ela começou a cobrar um pouquinho do outro lado em uma jurisprudência hoje que é dominante do STJ. E tem um pulo do gato aqui que você deve prestar atenção sobre quando essa denúncia espontânea pode ser apresentada, quando essa denúncia espontânea terá validade, especialmente naqueles tributos que são sujeitos à homologação. Lembra lá do que nós falamos de tributo sujeito à homologação? Homologação é aquele que eu pago primeiro, depois eu declaro e depois tem uma condição ulterior de análise e de confirmação, tá bom? Então vamos para lá, vamos desenhar isso aqui. Cuidado. A súmula 360 do STJ, vai só vendo aí, depois você anota. Pausa aí e anota. Ela conta assim para você. Espera aí, o prof vai beber uma água. Ela fala assim, ó. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo, ou seja, pagos fora de hora ou não pagos, eu vou pôr não pagos aqui,
O benefício da denúncia espontânea não se aplica. É isso que fala a súmula. Não se aplica. Eu não posso me valer do benefício da denúncia espontânea. Ok? Agora você vai ouvindo aí que nós temos o posicionamento do RESP 1.129.022 de São Paulo, que fala o seguinte, STJ também. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ainda não declarados e, obviamente, não pagos, né? O benefício da denúncia espontânea se aceita. Qual que é o pulo do gato, gente? É isso aqui, ó. É a declaração. Porque se eu declarei, benefício da denúncia espontânea não pode. Se eu não declarei, o benefício da denúncia espontânea pode. Eu vou usar uma expressão emprestada lá do direito penal. Você que declarou, você que apresentou a informação, você não pode se beneficiar do seu erro, você não pode se beneficiar da sua própria torpeza, tá? Então, cuidado com isso. Se é homologação, eu declaro e não pago, ou pago fora de hora, denúncia espontânea não, súmula 360. A OAB cobrou o RESP lá na segunda fase, então está na hora dela jogar isso para a primeira. Se é homologação e eu ainda não declarei, eu não tenho benefício nenhum, eu não apresentei informação errada nenhuma, e eu não declarei, não paguei, se não tem início, né, de qualquer procedimento de fiscalização relacionado com essa infração, o benefício da denúncia espontânea vale para mim. E aí, para finalizar essa conversa de responsabilidade, o prof mostra aqui para você uma súmula que nós já conversamos, tá? Essa ideia da súmula 360, ela encaixa diretamente com a súmula 436 do STJ, que fala que a entrega de declaração por parte do contribuinte retira a necessidade de qualquer outra providência por parte do fisco, né? É o texto dela. Então, essa súmula, que ainda é recente, e essa tem caído demais na prova da OAB, tá? Principalmente também na segunda fase, provas se inspiram, é que vem tirar aqui o benefício da denúncia espontânea e vem concatenar a ideia da súmula 360. Então, vale a pena você dar uma lida, especialmente na 360 e na 436 do STJ, e o material que você recebe conta a história toda desse RESP aí para você, tá bom? Atenção para a responsabilidade tributária, tema extremamente querido, tema extremamente cobrado pela sua prova, especialmente pela dificuldade dele. Então assiste a aula aí com calma, faça e pegue a dica que o prof deu, lendo os artigos na hora de estudar a matéria, que fica tudo mais tranquilo. A nossa prova fundamenta muito na legalidade ainda, sendo e tendo atenção no que diz respeito à quantidade de súmulas que aqui aparecem, tá bom? A gente vai mudar, fechar o bloco aqui para mudar de tema.